Saúde a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos e vamos estudar o livro do profeta Obadias, capítulo 1. Primeiro se fosse uma série, né, de uma sequência. O livro só tem um capítulo, é o menor livro do Antigo Testamento, e é um livro que tem características muito interessantes. E estudar o livro do profeta Obadias, como estudar qualquer porção da Escritura, sempre depende do modo como nós estudamos o livro. Há a possibilidade de se fazer estudos bem profundos, né, do livro, dependendo da matriz disciplinar que você utiliza para enfocar o texto. Você pode levar um mês inteiro fazendo uns 4 domingos só estudando o livro do profeta Obadias, né? Mas como é que pode ser isso? Como é que pode ser isso? Tudo depende do enfoque que a gente dê ao livro. Ele tem características muito importantes, características muito interessantes, por pertencer a um gênero chamado profético-poético. Esse gênero nós já vimos acontecer no livro do profeta Isaías, né? Isaías deu várias partes dos seus oráculos proféticos, são poesias, né? E essas poesias, elas estão assim dentro de um certo padrão, que é o padrão usual, tá? É o padrão usual. É o padrão usual que a gente utiliza dentro de cada sistema de construção poética, e os poetas do Antigo Testamento, eles têm os seus respectivos padrões que não correspondem, por exemplo, ao modo como se faz poesia na língua portuguesa, né? Nós temos a rica literatura portuguesa, vindo lá desde do Camões e outros poetas bem antigos, lá da antiguidade, até os poetas mais recentes, como o caso do Drummond de Andrade. Eles têm uma forma, eles têm um modo de construir poesia, enfatizando a questão da rima. Já a poesia hebraica, ela tem uma característica totalmente diferente. O livro do profeta Obadias é um livro escrito com características poéticas. Daí eu coloquei dentro do nosso grupo os textos na versão revista e atualizada, e a NVI. Na NVI, nós colocamos aqui o texto, pois ela faz com que se evidencie esse aspecto poético do livro do profeta Obadias. E eu fiz a divisão em cânticos, seguindo, por exemplo, esse autor aqui, Johan Renkema. O Johan Renkema é um holandês, e ele escreveu esse livro inteiro só sobre o profeta Obadias, né? 224 páginas. Então tem muita coisa que se estudar dentro desse livro. E ele fez uma abordagem inexcedível, né? Essa coleção de comentários históricos do Antigo Testamento é uma coleção que realmente eles trabalham muito aspectos literários, aspectos históricos, e vão numa profundidade que dá assim para nós uma visão muito panorâmica do livro. Então, nos meus estudos dessa semana, eu percebi a importância, por exemplo, de mostrar, ao menos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu acho que eu coloquei aqui, Obadias, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Eu coloquei eu coloquei essa parte do livro do profeta Obadias dentro do nosso grupo. Deixa eu ver, está no Dropbox. E vocês vão ver até em que nível de profundidade nós podemos estudar
o livro do profeta Obadias. Então aqui, o livro do profeta em divisão em estrofes. Eu coloquei aqui no grupo. E aí você tem uma visão do livro do profeta Obadias, mostrando do lado direito o texto hebraico de Obadias, a segmentação em cláusulas, que vão compor as linhas dos versos, e uma tradução do texto, e a divisão deles em cânticos e em estrofes. Tá? Então quando você pega o livro para estudar e vendo essas características literárias bem mais avantajadas, você então passa a fazer um estudo numa dimensão que praticamente poucos veem, né, as riquezas que estão contidas nesse texto. Nós vamos hoje simplesmente dar assim, uma visão geral do livro do profeta Obadias, na qual a gente possa extrair lições práticas para o nosso dia a dia, sempre vendo o texto no então, lá e no aqui e agora. Tá? Então, por exemplo, se a gente fosse estudar aqui, né, vendo o texto na dimensão mais profunda do texto hebraico, e então, né, é uma outra abordagem que fica para um estudo bem mais avançado. Só para vocês terem uma noção. Então hoje na nossa lição, nós vamos estudar esse capítulo de Obadias, que vai ser estudado também juntamente com o capítulo 49 do livro do profeta Jeremias, que nós já estudamos. Né? Então, é quase que... Vamos ver aqui. 2, 9. Ok. 9 de abril. É quase que... se esperar assim, demais que um livro desse tenha um conteúdo tão profundo, né, como nós vamos ver que tem. E nós vamos tentar pelo menos dar um panorama desse livro, tentar extrair aqui algumas lições importantes, sendo guiados aqui pelas perguntas, que são baseadas tanto no livro do profeta Obadias, os versículos que estão aqui apresentados, de 1 a 21, são 21 versículos. O capítulo de Obadias tem 291 palavras no texto hebraico. E a lição de hoje tem como título A Vingança de Deus sobre os descendentes de Esaú. E a primeira pergunta é a seguinte: em que condição Deus disse que tinha colocado a nação de Edom entre as outras, e o que ele disse que enganava o coração dessa nação? Então nós temos a primeira pergunta, Obadias 1, versículos 1 a 3. Nos dizem o seguinte: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações o embaixador, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Então aqui nós observamos que, em primeiro lugar, o texto, embora não dê muitas informações a respeito do profeta, só diz o nome dele, não identifica nem o local onde ele vive. Temos mais ou menos nos livros de Reis e Crônicas 11 pessoas referidas por esse nome de Obadias, nenhuma das quais se enquadrando para realmente nós afirmarmos que esse aí é o profeta. Nós vemos que esse
profeta vive pelo conteúdo das suas profecias, lá pelos século VI a.C., e é o século em que ocorre a queda de Jerusalém. Aí nós temos uma possibilidade de situarmos aí o profeta Obadias dentro do VI século por conta dos eventos que são narrados aqui, né, e que estão referindo-se à queda de Jerusalém. E nós temos aqui uma visão de Obadias, essa visão, né, é uma visão que ele tem, e ele então passa a mostrar esta visão, ele passa a apresentar essa visão, e ela é apresentada de tal modo que tem uma linguagem que é poética, né? A partir da leitura do texto hebraico, do texto original, você percebe a poesia do texto, e então, com base nisso, é que os tradutores fazem as suas traduções, e Obadias, na sua composição, nós vamos perceber que eles têm aqui as divisões em cânticos, e no cântico primeiro, visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor. Quando aparece aqui na NVI, soberano, o Senhor, que eu coloquei aqui Senhor Deus, é exatamente porque ocorre no texto hebraico a sequência Adonai Elohim, né, que é o tetragrama vocalizado com as vogais de Elohim, de Deus. Então aqui, matando a cobra, né, mostrando a cobra morta, nós temos aqui o texto Ko Amar Adonai Elohim. Temos o Yud He Vav He, que é o tetragrama sagrado, as 4 letras que compõem o nome de Deus, com as vogais de Elohim. Daí então Adonai Elohim, que geralmente é traduzido como Senhor, em letra maiúscula, e Deus, em letra minúscula, mostrando para o leitor em língua portuguesa que o texto subjacente, o texto que está por baixo, é o texto, aqui ocorrem em aposição os dois nomes que são usados para Deus. Adonai, Senhor, e Elohim, Deus. O tetragrama em si, geralmente, pelo consenso de muitos eruditos, é pronunciado Yahvé. Né? Daí algumas versões terem, por exemplo, Javé. Né? Então, é exatamente aqui é que nós vemos alguns detalhes que estão por debaixo da tradução. Por isso, quando você faz um estudo observando a tradução, você às vezes não recupera alguns elementos que estão subjacentes. Por isso que é importante o conhecimento das línguas originais. Para você, às vezes surge a diferença entre versões, como nós temos visto. Então, onde ir e a que recorrer para tirar essas dúvidas? Indo ao texto original. E o interessante também é que essa Shemuah, Shamanu, né? Nós ouvimos uma mensagem, temos o verbo e temos um substantivo, né? E diz Me'et Adonai. Aqui já o tetragrama está com as vogais de Adonai, daí você lê Adonai. E isso aqui que eu pego os Juselitas. Se eu pego o texto de Obadias, eu já pego os Juselitas. O nome de Deus é Jeová ou Jeovi, né? Porque tem 2 vocalizações. Então, se tem 2 vocalizações, você sabe explicar por quê? E geralmente eles não sabem. Né? Aliás, eles não vão saber nem ver o que está aqui no texto hebraico. Me'et é algo que vem diretamente de Deus. Né? Então, por isso que vem que essa tradução fica de um modo bem mais sensível a esse aspecto, diz: ouvimos uma mensagem direta de Javé, que um mensageiro ou um embaixador estava sendo enviado entre as nações, exortando: levantai-vos, vamos nos mover e marchar para a batalha contra ela. Tá? Então, esse Tzir aqui é o mensageiro, o embaixador. O embaixador está sendo enviado, Bagoim, entre as nações. Tá? E aqui temos a forma do Pual, do verbo, e dizendo: Cum, levantai-vos. Né? Então, quando você faz o estudo baseado no texto original, você tem ganhos que muitas das vezes a tradução não te permite ver. Contudo, nós temos, como sempre temos dito, as nossas excelentes traduções que podem nos guiar aqui na abordagem. Então, a pergunta feita é a seguinte:
Em que condição Deus disse que tinha colocado a nação de Edom entre as outras? Em que condição? Hein? Pequeno. E por que pequeno? Por que pequeno? Aqui nós vemos que é utilizado o que se chama de passado profético no texto original. Passado profético é um passado, quando o verbo é utilizado no passado, para se referir a um evento futuro. Então, quando a nossa tradução, por exemplo, faz a versão aqui de eis que te fiz no passado, ela está fazendo uma tradução literal. E, na realidade, aqui que está sendo utilizado é um chamado passado profético, que é um passado que evidencia algo que vai acontecer no futuro, e é tão certo que esse futuro é enunciado no passado. Daí esse eu te fiz aqui, ele pode ser, né, pregando esse aspecto do verbo, netatira, o verbo que está aqui, rinei, katon, netatira, que é o verbo no futuro, né, em breve vou fazer de ti a mais ínfima das nações, porque no momento em que o profeta está profetizando, Edom é uma potência. Edom é, né, uma nação que está numa condição tão elevada, né, tão geograficamente estratégica, que eles se acham, né, invencíveis. É impossível que alguém chegue a nós. Para começar, a cidade sendo colocada lá nas montanhas, né? Então a cidade deles era nas montanhas. Lá você fala sobre os montes de Esaú, os montes da montanha de Seir, né? Era uma região montanhosa com cordilheiras e estava estrategicamente colocada a capital, Sela, né? Que depois foi chamada de Petra, exatamente por conta disso, que eram montanhas rochosas nas quais estavam construídas. E a fortaleza ali de Sela, né, era um lugar que era quase que eles sentiam-se impenetráveis, não tinha como eles chegarem lá. E também era impossível naquela época fazer acesso a essa cidade nem pelo leste, nem pelo oeste, era simplesmente na parte, nem pelo norte, só tinha uma subida que era na parte sul, né, que é exatamente contra quem subisse por ali, por certo, o que iria acontecer? Eles estariam já em prontidão e já tinham todos os elementos para poder fazer ninguém chegar lá, jogando rochas e atingindo aqueles que tentassem subir, né, a essa cidade, de modo que eles se achavam assim. Nós somos uma fortaleza, e além de ser uma fortaleza estratégica, geograficamente bem situada, e ninguém tem condição de nos vencer aqui. Daí eles se achavam invencíveis nessas montanhas. É exatamente por isso que você vai começar a perceber o contexto do texto, né, que vai nos dizer aqui que Deus vai fazer dela uma mais ínfima entre as nações. Isso Deus está ameaçando o quê? Esta falsa segurança. Né? Esta falsa segurança. Essa falsa segurança se baseia em um poderio militar muito bom, posição estratégica do ponto de vista geográfico, bem situado nas montanhas. Quem é que vai subir aqui? Né? E também eles estão numa condição financeira muito boa, tem, né, o comércio dele, a aliança com as nações é das melhores, eles estão bem aliançados com as nações ao redor, de modo que isso tudo conspira para que eles tenham em si o quê? Uma presunção de segurança inabalável. Estão percebendo como é que o texto está nos levando? Daí vem a tua presunção te enganou. É o que o texto diz aqui. A tua presunção te enganou. Tu que habitas os refúgios de Sela. Vamos ver como está aqui a tradução em português
revista e corrigida. Eis que te fiz pequeno, daqui eu estou mostrando para vocês que o texto tem esse passado profético, esse fiz aqui na realidade eu te farei, né? Porém é uma forma de expressar, e quando o autor traduz aqui do passado, é como se algo já, né, tem alguma coisa que garante que isso vai acontecer e não tem condição de voltar atrás. Né? Como foi pronunciado, por exemplo, nós estudamos Isaías, todo o texto ali falando acerca do cordeiro que iria ser, né, colocado no madeiro e preso e sendo levado para a matança, né, todos os verbos ali estão em passado profético, né, mostrando que ele foi subindo, né, então aí você vai observando que os verbos, tudo que está acontecendo ali, para o profeta, né, era algo tão certo que isso é enunciado num passado, como na realidade se refere a um evento que está na frente do profeta Isaías muitos anos. Tá? Então é exatamente, esse é um detalhe muito importante. Daí você vê aqui, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, é o que está aqui, tá? Berhagvei, ou melhor, Berhagvei Sela. Né? Então, Shorni Berhavgei Sela. Né? Esta palavra pode tanto significar aqui, Sela pode significar tanto pedras em que a cidade está colocada, como também se referir à capital de Edom, que nessa época se chamava Sela. Então, por isso que você vai ver essa diferença de tradução. Na ICOT tem uma nota importante que eu coloquei aqui no rodapé. Sela, que denota uma rocha ou penhasco, a palavra Sela, pode designar aqui as montanhas de Seir que os edomitas habitaram no leste da Arabá, que é uma área desolada e seca. Né? O leste da Arabá era o domínio dos nabateus e os construtores da cidade de Petra, que depois Edom foi, né, que depois eles passaram a se chamar idumeus, e aí eles foram dominados pelos nabateus. E aí os nabateus ampliaram a cidade, construíram a cidade de Petra. E depois isso tudo virou ruínas, né, ao longo dos anos. Então, também há aqui a designação da capital edomita chamada Sela. Conhecida hoje como Petra, essa cidade é praticamente inacessível de qualquer lado, exceto pelo sudeste. Então a parte sudeste, né, era a única subida e chegada nessa cidade. Então imagina um exército vindo para atacar um outro exército que está lá nas montanhas, tá? Então vocês imaginem, né, por uma subida íngreme, para começar, como eles tinham uma dificuldade enorme de chegar até lá. E também os obstáculos que viriam de cima para baixo. Né? Porque, obviamente, isso tudo foi feito como uma estratégia para se proteger. Então, o que Deus está falando aqui é exatamente o quê? É que, embora eles estão numa posição geográfica muito avantajada, estão com exércitos bem preparados para a guerra, economicamente está tudo muito bem. Tá? E, além disso, as alianças com as nações, né, deixavam-no de um modo imperturbável. Então, por conta disso, o que acontece? Nós somos imbatíveis. Né? Ninguém pode nos tirar dessa condição. E é a pergunta: quem tu dizes no teu coração? Aqui, tu que habitas nos refúgios de Sela, em tua residência elevada, tu dizes em teu coração, né? Omer Belibor, diz no teu coração, dentro da sua mente, do seu pensamento: quem me pode fazer descer à terra? Então quem vai invadir aqui a nossa fortaleza e nos fazer descer aqui para poder nos derrotar? Então eles se sentiam invencíveis. É aí que vem a segunda pergunta, que vai tocar exatamente neste grave problema. Tá? Essa presunção é a seguinte: o que o Senhor Deus perguntou se não havia na cidade de Edom, e quais as coisas que poderiam vir e que males causariam a essa nação. Aí nós temos aqui
Jeremias capítulo 49, versículos 7 a 9, que é um texto paralelo ao texto de Obadias, tá? E que o pastor Manuel colocou junto aqui, Jeremias 49, 7 a 9. Nós temos a profecia contra os edomitas, tá? E aqui diz o texto, contra Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ela a ruína de Esaú. Observem que Edom e Esaú são intercambiáveis. Um termo é trocado pelo outro. Por quê? Hein? Por quê? Porque Esaú é que é o pai dos edomitas. Esaú era chamado vermelho em hebraico é Edom. Daí, né, Edom e Esaú é a mesma coisa, é a designação do mesmo patriarca lá da época dos patriarcas de Esaú. Então Esaú, ele perdeu, segundo a gente sabe da história, como é que foi toda aquela história dele, né? No ventre, lutava lá com o irmão, e desde o ventre essa animosidade, depois em vida também aquela animosidade, até que houve uma trapaça para que ele perdesse o direito de primogenitura, e isso criou um ódio que foi passando de geração em geração, e até que chegou um ponto em que eles se estabeleceram como nação, por ser filhos do patriarca, né? Então se estabeleceram como uma nação, e essa nação era uma nação extremamente hostil à nação de Israel. Daí Edom, que se colocava na parte sudeste, vamos ver o mapa aqui, na parte sudeste de... Aqui, nós temos Edom, aqui embaixo, aqui, ó, tá? Então Edom está aqui na parte sudeste, aqui embaixo, ó, vendo aqui? E aqui nós temos Judá e Samaria, Reino do Sul, Reino do Norte, tá? E Edom está aqui nessa parte. Eles são uma nação separada. Temos aqui os moradores de Moabe, os da montanha de Seir também nessa região aqui. Então nós percebemos que eles ao longo dos tempos se estabeleceram muito bem, porque eles nas montanhas de Seir, eles estavam ali numa cordilheira, uma área muito privilegiada do ponto de vista bélico, estratégico. Então eles se estabeleceram ali e se fortaleceram muito. E então quando nós vemos a época em que houve uma tomada, primeiro cai o Reino do Norte, que é Samaria, eles continuam lá. Depois cai o Reino do Sul, que é a queda em 586, 587, por Nabucodonosor, e eles continuam lá. E nesse exato momento, por ter alianças bem fortes com as outras nações, né, inclusive nessa época eles foram aliados de Nabucodonosor contra Judá. Tá? Então, todo o livro do profeta Obadias tem como pano de fundo exatamente esse momento. Né? Daí Deus começa a fazer essa desconstrução e eles... Vamos aqui à pergunta. Ele diz, o que o Senhor Deus perguntou se não havia na cidade de Edom, e quais as coisas que poderiam vir e que males causariam a esta nação. O que nós vemos aqui? Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Então está perguntando. Toda a estratégia militar, a sabedoria dos conselhos que eles tinham lá nesse grande país, acabou? Por quê? Porque agora chega o momento da cobrança de Deus. No momento da cobrança de Deus não tem estrategista, não tem
exército forte, não tem posição geográfica favorável, não tem absolutamente nada. E o texto está dizendo aqui, ó, fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, que são as cidades todas que estão ali dentro de Edom, porque eu trouxe sobre ela a ruína de Esaú no tempo em que o visitei. Se os vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se os ladrões de noite não te danificariam, se os ladrões de noite não te danificariam, quando tu julgassem suficiente, tá? Aí o que acontece? Aqui Deus diz, mas eu despi a Esaú e descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. E destruída a sua descendência, como também os seus irmãos e seus vizinhos, ele já não existe. Então, do ponto de vista profético, aqui nós estamos vendo que esse é o passado profético. Tudo isso que está dizendo que aconteceu é uma projeção para o que irá acontecer no futuro. E então, a certeza de que isso vai acontecer é tal, né, que o que é que garante que isso tudo iria acontecer? Qual é a garantia? Hein? Qual é a garantia? Olha o início do oráculo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus falou. Então, quando Deus falou que isso vai acontecer, que essas tragédias virão a Esaú, né, a Edom, então, o que garante, quando o profeta profetiza isso, ele tem que ter muita, né, ele tem que ter muita convicção. Por quê? Porque ele está vivendo dentro de um reino que vai sofrer um arraso completo. E o profeta profetizar que no futuro aqueles que arrasarão o seu povo, que participarão da destruição do seu povo, um dia serão subjugados pelo seu povo e serão destruídos por Deus, ele tem que ter absoluta convicção naquilo que está profetizando. É exatamente por isso que Deus disse para Jeremias, você pode morrer e não ver isso acontecer. Mas como foi a garantia para ele? Que vê Jeremias? Veja uma vara de amendoeira, naquele chaquete. Você viu uma vara de amendoeira? Que choquede ali aldevari lá sotou. Porque eu velo, eu estou velando, estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, ela transcende o profeta. Né? A profecia transcende o profeta. O profeta pode morrer, mas as palavras que foram ditas por Deus, ele está vivo para poder velar e fazer com que essas palavras se cumpram. Tá? Deu para pegar aqui? A segunda pergunta? Então, vamos à próxima pergunta, que é a terceira. Quais os lugares que Deus disse que se Edom se escondesse ali, ele o alcançaria? E o que os seus amigos confederados lhe fariam? Aí é uma nação que está estrategicamente, politicamente bem ligada às outras nações, né? E o profeta vem com uma palavra de desestruturação completa disso. Tá? Então, Obadias capítulo 1, versículo 4 a 7. Lembrando sempre que Obadias só tem um capítulo. Né? E se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Ora, então, vejam bem que aqui o argumento, né? A confiança deles é porque eles estavam nas montanhas. E a habitação deles era nas montanhas. Então, estando eles nas montanhas, num lugar impenetrável, de certa forma. Tá? Aí Deus aumenta isso. Olha, se você colocar o seu lugar de habitação um pouco mais alto aí dessas montanhas que estão aí 600 metros acima do mar, né? Colocar lá nas estrelas, pode ficar tranquilo. Tá? Saiba por certo que de lá eu vou te derrubar. Quem está falando isso, pode falar, né? É o Deus que vive acima das estrelas. Então, ele está fazendo, aqui, obviamente, um discurso poético e também é uma suposição que, é claro, que Esaú ia construir. Naquela época não tinha, né? Nenhuma possibilidade, nem hoje, de se colocar as habitações lá nas estrelas. Mas é uma hipótese, né, que Deus faz uma hipótese extremada e diz, e mesmo se acontecer isso, colocar lá nas estrelas, pode ficar certo e de lá eu te derrubo.
tá? No momento da cobrança. Tá? É importante observarmos aqui que as perguntas que são feitas aqui, e esse texto tem um paralelo com o texto de Jeremias. Tá? Daí alguns autores autores que não conhecem a natureza da profecia, né, perguntarem, fazerem hipótese de que os textos ou eles dependem um do outro, ou então os dois dependem de uma terceira fonte. Como se profecia fosse assim, o sujeito pega um trechinho de alguém que disse aqui, aí pegasse outro trechinho de outra pessoa que disse ali, aí juntasse aquilo ali, pronto, agora essa aqui é a minha profecia. Olha, esses profetas jamais chegariam, né, seria uma desonestidade tão grande de agir assim, né, seria uma pseudonímia, por assim dizer, né, que é escrever em nome de outro. E o mais grave dos pecados seria o quê? Dizer que essa composição que eles fizeram com base numa terceira fonte, ou, né, um copiou do outro, eles dizer visão de Obadias. Seria uma farsa, né? Então esses intérpretes, que vocês vão ver alguns comentários por aí, né, você vai ver alguns comentários da linha histórico-crítica, que eles têm essas hipóteses. Né? Então, os seminários hoje que estão cheios de professores liberais, que usam o método histórico-crítico, a abordagem deles do texto, as explicações deles são essas explicações assim, bem simplórias. Profecia é um evento único. Profecia é um evento, Pedro diz, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E a profecia é um evento único, mas há semelhanças muito fortes. Nós que estamos vivendo num tempo em que a gente sabe como é que se processa, de certa forma, o fenômeno profético, a gente sabe que cada profeta que viveu em determinada época, na elocução das suas profecias, cada profecia foi um evento único. Temas são tratados num profeta que também são tratados em um profeta, são tratados pelo outro profeta, e, no entanto, nenhum copiou do outro. Porque profecia é um evento único. Tá? Quando um profeta profetiza e diz visão de Obadias, assim diz o Senhor, então é exatamente nesse momento que vai haver a locução profética. Deus pode repetir as suas palavras? Claro. Tanto é que há semelhanças e há diferenças entre o texto de Obadias e o texto de Jeremias. Tá? Então, Deus pode, dependendo da ênfase, uma profecia que foi dita uma época antes e uma profecia que é dita uma época depois, retomar e até acrescentar vários, né, elementos novos a essa profecia e dar uma nova formulação a ela. Isso aí Deus pode fazer, e é exatamente esse o modus operandi da profecia. Tem um livro que se chama Prophecy in the Making, né? Profecia no modo como ela é produzida. Então, nenhuma profecia é produzida por vontade humana. Foi isso que o apóstolo Pedro ensinou? Não foi isso mesmo que o apóstolo Pedro disse? Né? Homens falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa similaridade não significa que um copiou do outro ou os dois copiaram de uma terceira fonte. Seria uma fraude intelectual das mais grotescas, e o pior de tudo seria colocar no início dessas profecias, assim diz o Senhor. Então, esse pessoal precisa de fazer um exame de cabeça. Eles não estão muito bons. Eles ficam irritados, né, com os conservadores que creem assim. Mas nós também ficamos irritados com a incredulidade e a burrice deles. Então vejamos aqui. Se viessem a ti... Então, é o ponto. Se remontares como águia e puseres o teu ninho, né, entre as estrelas, observa a palavra ninho aqui, referindo-se à habitação, entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído. Observa bem que a visão do profeta já está vendo as ruínas enquanto profetiza. Por isso, a visão de Obadias. Tá? Já está vendo as ruínas desse povo. Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? É o que se faz geralmente, né? Não se arranca tudo, se deixa alguns cachos quando se faz a vindima. É um processo que acontecia assim nessa época. Como foram buscados os bens de Esaú? Então, eles estão lá em cima, né, na sua fortaleza,
e, obviamente, com todos os seus bens bem guardados, os seus tesouros, que aqui faz menção a esses bens, faz menção aos tesouros de Esaú, de Edom, né? Estão tão bem guardados que o profeta está dizendo aqui que vai haver uma busca e a apreensão desses bens. Mas quem é o juiz? O texto, por outro lado, tem muito a ver, se você observar, não é? Tem muito a ver com a questão do tribunal. Aqui é um juiz falando para um réu e apresentando as causas, né? São apresentando as acusações que vão levar à sentença. Tá? Então esse texto é muito... O texto do profeta Obadias aqui, além de ter essa riqueza poética que nós demos uma olhadinha, vocês viram, de cantos e estrofes, ele ainda também tem esse enredo, né, que envolve o leitor, né, e você vai vendo isso até chegar no clímax. O clímax é o mais belo de todos, né, e é um livro pequeno, mas muito denso teologicamente. E diz: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram, olha o futuro profético, tá? No caso aqui, te levarão para fora dos teus limites. Então essa aliança que ele tem com as nações, estas alianças não vão valer para a segurança de Edom no dia de Deus. Tá? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. E o profeta está vendo isso como algo que já aconteceu. Tá? Então o passado profético no texto hebraico é importante porque o futuro é visto como uma coisa tão certa que ele narra os eventos no passado. Aí vejam só, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram. Então essas alianças nas quais Edom está firmemente confiante, o que vai acontecer? Vai haver uma traição. Tá? Agora guardem bem essa palavra traição e veja se ela não se aplica ao que Edom fez com Judá. Tá? E é exatamente por conta dessa traição a Judá que eles também são sentenciados a ser traídos. O livro de Obadias é um desdobramento daquilo que Paulo futuramente vai dizer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tá? Semeia traição, vai colher traição. Tá? Então, aqui começa o texto a entrar num desenvolvimento que é muito interessante. E diz: eles, os que gozam da tua confiança, te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Tá? E é o próprio Deus que vai permitir essas alianças. Hoje eles estão fazendo alianças e depois o próprio Deus vai suscitar esses inimigos para quebrarem esta aliança e provocarem a derrocada, a queda de Edom. Tá? Então eles não vão captar isso. Não vai haver entendimento necessário suficiente para discernir o que está pela frente. O que o Senhor Deus disse, que no dia predito pereceria Edom, o que seria dos seus valentes e por que eles morreriam naquela matança? Tá? Então aí vocês... Vamos ler aqui na sequência os versículos de capítulo 1, versículos 8 a 11. Vamos pegar aqui no nosso texto, de 8 a 11. Tá? Mesmo na versão revista e corrigida, você observa que ele vai fazer pelo menos uma divisão em parágrafos, né? Que são aqui, pelo menos, a marcação de alguns cânticos são feitas aqui. Né? Eles poderiam fazer uma marcação bem mais extensa, como eu fiz aqui, olha. Eu peguei a revista aí atualizada, vou pegar aqui na frente. Ok. E fiz a marcação em cânticos da revista atualizada, inclusive fiz a divisão poética da versão revista atualizada. Acho que quiseram economizar um pouquinho de espaço, né? Porque
Né? E a Bíblia já é um livro grande, fazendo com isso aí já fica cada vez maior, né? Vai ficando grosso, então já viu. Né? A pessoa olha e se espanta. Então já viu que crente tem que gostar de livro grosso, porque a Bíblia é, né, volumosa. Tá? Então não tem para onde correr. Aí aqui eu fiz essa divisão e o cântico terceiro. Tá? E se viessem a ti ladrões, né, roubadores aí e tal, fiz toda uma divisão. Nesse próximo cântico aqui, que é o cântico 5, nós vamos ver exatamente a resposta a esta pergunta. Tá? Então, veja lá. O que o Senhor Deus disse que no dia predito pereceria em Edom, e o que seria dos seus valentes e por que eles morreriam naquela matança? Seria uma vingança assim caprichosa? O que vocês acham? Seria uma vingança caprichosa? Em ler. Deus cismou assim, vou acabar com vocês. Não, tudo tem uma razão moral. Deus só age à base de razões morais. Daí, a pergunta 4, de 8 a 11, Obadias. De 8 a 11. Obadias. 8 a 11. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Então, não há entendimento lá em Jeremias. Aqui você observa o verbo está o quê? Mostrando quem é o causador da falta de entendimento e de sabedoria, para discernir o que está acontecendo. Tá? Farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Tá? Então aqui nós observamos que inclusive essa expressão montanha de Esaú só ocorre aqui. E é a alusão a essa região montanhosa em que Edom está situada. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Tá? Então, os valentes aqui, né, diz, por quê? Qual é a causa? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Aí, o que ocorre aqui? Tá? Qual é o ponto-chave aqui para nós entendermos? Por que Deus vai permitir a falta de entendimento, vai permitir que os valentes fiquem frouxos numa hora em que eles deveriam estar colocando obstáculos para dos exércitos inimigos que estão atacando a cidade nas montanhas, para que eles, né, pudessem defender a cidade? O que acontece? Por que eles estarão nessa condição? É o próprio Deus que coloca um espírito, né? Vocês lembram de um episódio que aconteceu com um rei de Israel, em que os moradores das montanhas, moabitas, amonitas das montanhas de Seir, vieram contra eles? Como é o nome desse rei? Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo número 20, lembra? O que Deus fez para dar vitória ao rei Josafá e o povo de Judá? O rei Josafá apresentou a causa diante de Deus, orou, Deus enviou um profeta, disse como é que seria a estratégia de guerra, e eles simplesmente venceram a guerra sem precisar lutar, só louvando a Deus. Lembram desse episódio? E o que Deus fez? Deus colocou uma confusão lá naqueles exércitos dos habitantes, dos moradores da montanha de Seir, lá com os moabitas e amonitas, né? E entre eles se mataram. Entre eles houve uma matança completa. E começaram a matar até o último. Né? O último deve ter se suicidado. Ou então deu a espada no outro assim e pronto, terminou. Não ficou um para contar a história. É o próprio Deus que colocou uma conturbação. Eles perderam o foco e em vez de irem para lutar contra Judá, Deus falou, nessa guerra vós não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento, vede a salvação de Deus para convosco. E aí acontece esse episódio em que eles brigam entre si e depois Judá só vai lá pegar os despojos. É exatamente, né,
algo assim que Deus está prometendo. E qual é a causa disso tudo? Por que Edom está sendo ameaçado aqui e está sendo sentenciado? Então, no tribunal, o juiz está apresentando as acusações. E essas acusações, eles não têm como se defender. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros, em que os estrangeiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Aí, quando houve aquela invasão de Nabucodonosor, quem era aliado contra Israel? Falando da nação, contra Judá. Edom era um aliado contra o seu irmão Jacó. Então eram nações que deveriam ter uma aliança muito forte, de um defender o outro numa situação de guerra. Ao contrário, Edom fez o quê? Se ajuntou ao exército de Nabucodonosor para poder fazer o quê? Acabar com o seu irmão Judá, com Israel. Tá? Então é exatamente por isso que há aqui esta acusação. E vejam a próxima pergunta. Quais as coisas que Deus disse que os habitantes de Edom, descendentes de Esaú, não deveriam fazer no dia do sofrimento do povo de Israel? Os versículos 12 a 14, nós vamos ver aqui a sequência. Nos versículos 12 a 14. Mas tu não deverias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia, nem entrar pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Então, eles participaram de toda aquela tragédia, eles foram não somente aqueles que deram apoio ao exército de Nabucodonosor, como também participaram positivamente, saqueando o irmão. Tá? E aí nós temos, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal, no dia da sua calamidade. Nem estender as tuas mãos contra o seu exército. Então eles também lutaram para derrotar Judá no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem. Olha a ação deles, a atitude deles. Quando chega nesse momento em que Jerusalém está sendo invadida, quando Jerusalém está sendo destruída, o que acontece? Eles vão e eles se ajuntam ao exército de Nabucodonosor. E não somente isso, mas eles participam ativamente nessa destruição de Judá, inclusive no saque, né? Inclusive fazendo o saque de Judá, e Deus então está colocando isso como sendo acusações dessas ações que vão levar ao juízo. Então a sentença de extermínio vem exatamente por quê? Porque eles se alegraram da calamidade, eles no dia de toda a tragédia, eles ficaram lá torcendo para que Judá realmente caísse, Jerusalém fosse destruída, quando viram as chamas subindo da cidade, que alegria que eles ficaram, tá? Que alegria que eles ficaram. Tem um salmo que retrata isso. Qual é o salmo? 137. Vejam bem o que diz o salmo 137. Versículo 7. Vou colocar aqui no... para poder vocês acompanharem aí. Salmos 137, versículo 7. Vejam bem.
a atitude aqui. Inclusive o salmo é um salmo que reflete esse aspecto da vingança que eles... É um salmo que fala acerca de saudades da pátria, como diz aqui o título, mas vejam bem aqui, ó. Quando eles pediram para cantar um dos cânticos de Sião, então o salmista diz: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Estão exilados, né? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. E apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. E aí então o salmista faz um pedido, nós já estudamos isso aqui anteriormente, que é a lei da retribuição. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que eles desejaram e que viram e se alegraram, né, acontecendo com Judá, o salmista pede que igualmente aconteça com eles. Tá? É exatamente aqui que a gente vê esse aspecto de espiritualidade do Antigo Testamento, que é muito diferente do que muita gente pensa, né? Então a espiritualidade no Antigo Testamento tem como padrão justiça. E justiça envolve o mesmo tratamento e a mesma retribuição para ações que estão, né, merecendo tratamentos específicos. Então, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Então, no dia que Jerusalém está caindo, eles deveriam, pelo menos, como o Calvino disse, mas se não ajudar, pelo menos atrapalha, pelo menos mostra um pouquinho de compaixão, porque eles eram o quê? Irmãos de sangue. Né? E aí diz: ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, tá? Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz, olha como é que vem aqui. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Como é que o salmista vai dizer uma coisa dessa? Foi o que fizeram com os filhos deles. E ele simplesmente está pedindo o quê? Justiça. Né? Simplesmente está pedindo justiça. Esta é a característica diferente da espiritualidade sálmica, que ela contempla todos os aspectos por uma linha, que é a linha da justiça. Então, tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas, bem, isso aí não é uma postura cristã, alguém diz. Isso aí não é uma postura de Novo Testamento, é? Não é? Mas só se não leu o Apocalipse. O que estavam dizendo aquelas almas lá debaixo do altar? Até quando, ó soberano e justo, não vingas o nosso sangue? Porque o que o salmista está dizendo aqui, ele está pedindo a retribuição divina. E o que o apóstolo Paulo, evocando o texto do Antigo Testamento, ele diz: não dei lugar à ira. Dai lugar à ira, mas não à nossa ira, né? Mas a ira de Deus. Porque diz: minha é a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Tá? Então nós não vamos fazer com as nossas próprias mãos. Daí ele diz: feliz aquele que pegar. Porque Deus vai ter os seus instrumentos para poder fazer exatamente o que eles fizeram com os judeus na época da sua desolação. E Edom aplaudindo a destruição, arrasai, ainda fazendo coro, arrasaia, arrasaia. E observe bem que isso aqui era cantado em Israel, viu? O Salmo 137 era música de Israel. Uma letra dessa aqui vai levar o cliente à exclusão hoje em dia, pedindo justiça. Né? Então, a espiritualidade sálmica é totalmente diferente daquilo que... Por isso que o pessoal não estuda o Antigo Testamento. Não estuda o Antigo Testamento porque realmente eles ficam totalmente perdidos, né? Se você não tiver uma visão do todo. Tá, então aqui, na sequência, nós vamos até o versículo 14. E então, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito. Arrasaia, arrasaia, destrói mesmo Jerusalém. Né?
destrói mesmo Jerusalém, disse, não deverias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. E ainda teve gente que conseguiu fugir de toda aquela tragédia, e quando estão pensando, né, que vão conseguir fugir, subindo lá para as montanhas de Seir, quando chega lá, Edom está preparado para acabar de exterminar aqueles que pensavam que tinham escapado. Foi um escape como aquele que nós vimos, né? Sai de uma situação complicada e chega dentro de casa, né, tranquilo, aí quando vai botar a mão para acender a luz lá, e a cobra vem e pica o sujeito. É exatamente isso aqui. E eles ficaram à espreita para exterminar os que escapassem, e nem entregar os que lhe restassem. Ó, Nabucodonosor, nós capturamos esses aqui, que eles escaparam aqui, mas estão nas nossas mãos, e você pode levar cativo, e em vez de dar refúgio, asilo para esses que estavam na busca de escapar com a sua própria vida, ainda que fossem escravos de Edom, mas eles não entregaram, e leva para o cativeiro mesmo, que eles merecem. Exatamente por isso que aí o texto vai mostrar que o juiz vai dar a sentença. Tá? O juiz vai dar a sentença. E a sentença é chamada aqui o dia do Senhor. Está dando para acompanhar? Está dando para capturar? O que a gente aprende em termos práticos, Ronaldo? O que a gente aprende em termos práticos? Né? Muitas das vezes pode estar alguém passando por uma prova, por um momento difícil, por uma situação complicada na vida, e outros ficarem, como nós estudamos o livro de Jó, né? O livro de Jó foi isso, né? Foi um sujeito passando por uma prova daquelas que ninguém nunca viu. E vão aqueles indivíduos lá, aqueles 4 amigos de Jó, né? Não precisava de inimigos. Já tinha o inimigo que fez toda aquela tragédia por permissão de Deus. Ainda vem os outros para consolar a Jó. Mas a consolação deles é: você é culpado. Você é culpado, você está em pecado, confessa logo o teu crime. Isso aí, ninguém pode estar numa maldição dessa que você está se não pecou contra Deus. Confessa logo e sai dessa situação. A mulher foi até, né, mais complexa a situação dela. Deixa o teu amigo que está escrevendo uma dissertação, né, de mestrado dele acerca daquela maldição de Jó, que é muito interessante, que a mulher de Jó fez, né? Mas o grande ponto aqui é que pelo menos deveria mostrar compaixão na época da desolação, na época da prova que o irmão estava passando. Entretanto, o que ele fez? Ele se associou a gente que não devia. Aí que vem, as alianças que são feitas são alianças que Deus reprova, né, contra quem Deus ama, e o resultado é que lá na frente Judá vai voltar para a bênção e eles vão para o extermínio, sem ter condição de pedir clemência, porque o juiz vai decretar o extermínio dessa nação. Percebe? Isso traz uma lição para nós hoje, né? Porque muitas das vezes a Cristina, irmã, esposa do pastor Silvino, dizia assim: olha, eu estou apanhando de quem pode me bater, mas não bota o dedo não, senão você apanha também. Né? Dava uma advertência até muito inteligente, né? E quando Deus está cobrando de alguém, ou estava julgando Judá, Deus estava julgando, mas todo o excesso feito depois também foi cobrado. Nabucodonosor destrói a Jerusalém, depois vem outro e toma o reino dele. Então é sempre assim. E esse reino, por sua vez, perde para outro. E Deus continua no controle, coordenando tudo e usando um desses reis para poder fazer o seu povo voltar ao estado de bênção. Ciro foi esse instrumento. Então, esse texto nos mostra que nós devemos fazer as alianças certas. E jamais procurarmos fazer alianças escusas para poder ver a destruição de quem quer que seja. Porque esse não é o nosso papel. Nós temos que ser solidários, principalmente aos nossos irmãos. Isso aqui, Esaú não somente faz aliança com as nações para ver a destruição do seu irmão, como também, o que faz? Edom participa ativamente dessa destruição. E os que pensaram que ia escapar, procurando asilo lá em Edom, simplesmente foram engolidos por toda a maldade
desses que estavam com um recalque, né, histórico, e dizendo: um dia eu vou me vingar de você. Isso aí foi o ponto lá atrás, né, de Esaú. Isso foi passando de geração em geração, mas isso não deu bom resultado, não. Pegaram bem a lição? Então, vamos à próxima pergunta. Estamos na sexta pergunta. O que Deus disse que aconteceria à nação chamada Edom como recompensa, e o que seria feito para Israel no monte de Sião? Tá? Então, qual é o final dessa história? Aí o profeta Obadias, né, vamos ver aqui o... Cântico 8º, que fala sobre essa restauração e felicidade de Israel. Vamos ver pelo menos um pouquinho desse aspecto aqui no texto. Vamos do versículo 15 ao 17. Então, 15 ao 17, que é aqui, nós temos dois cânticos, o cântico 8º e o cântico 9. Vamos ler aqui na revista atualizada, que diz: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Quando se fala no dia do Senhor aqui, é o dia que Deus estabeleceu para julgar todas as nações. Aí vem, a sentença vai ser pronunciada pelo juiz em face a quê? Especulações, né, conjecturas ou fatos históricos. Tá? Os fatos históricos, aquilo que eles fizeram, agora vão ser levados em conta para o juiz dar a sentença. Porque Deus, como eu sempre falo e repito, só age à base de razões morais. Então, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. Então é a lei da colheita segundo a semeadura. Essas foram as sementes lançadas, então a sua colheita é essa. Tá? Então o que você fez, você participou com alegria da destruição, você participou do saque, você foi impiedoso com aqueles que procuravam refúgio em ti. Tá? Então, da mesma forma vai acontecer com você. Diz aqui, ó, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque, como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tiverem sido. Ou seja, é como que o cálice do Senhor, e eles lá, na época da colheita de Judá, foram lá para poder acrescentar mais, né, a esse cálice. Na hora do juízo de Deus, quando vier o juízo de Deus, né, eles também estarão sofrendo as devidas punições. Né, e vão ser como se nunca tiverem sido, no sentido de que Deus vai exterminá-los e vai dar a vitória final para o seu povo. Né. Israel foi levantado para ser vencedor. Quem quer ser vencedor, seja amigo de Israel. Até na história presente, nós temos visto como pessoas que se levantam contra Israel têm sido amaldiçoadas por Deus. Né? A gente já viu isso, o Hugo Chávez, por exemplo, né, que amaldiçoou a Israel. No instantinho, Deus também amaldiçoou ele com um câncer, que ele foi para o espaço. E a nação da Venezuela está aquela tragédia lá, fome, miséria, despotismo, um líder tirano, cruel. Eles estão lá porque não cultivaram boas relações com Israel. Essa é uma das razões, além da própria iniquidade deles. Né? E diz, mas no monte de Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Ou seja, a vitória final será do povo de Deus, independente do juízo que eles sofreram. Por que eles sofreram juízo? Conforme nós estudamos em Jeremias, Ezequiel e os outros profetas, por que Judá sofreu aquele juízo todo? Hein? Porque pecaram contra o Senhor. Seguiram o mesmo caminho de idolatria das outras nações, conforme estudamos bem amplamente
no livro do profeta Jeremias, no livro do profeta Isaías, né, como prenúncio também no livro do profeta Ezequiel, e eles foram punidos por causa do pecado deles. Entretanto, quem os puniu e disse que eles ainda teriam um remanescente, e Deus ia trabalhar com eles, porque era a nação da qual viria o Messias prometido, o Senhor Jesus. Percebe? Então, Deus puniu com uma determinada medida para não exterminá-los, mas aqui todas as nações estarão sendo colocadas para o extermínio, porque eles se levantaram contra a nação de Deus. Ou seja, o foco, o coração de Deus é a sua nação e o seu povo. E este está abençoado a despeito deles. Deus corrige, Deus cobra deles, mas Deus, no final, dá a vitória completa e absoluta. Quem, por exemplo, poderia pensar que Israel iria ressurgir das cinzas ao longo de tantos anos fora do seu país? Quem pensava que uma nação pudesse voltar a existir depois de ter perdido praticamente tudo e agora reconquistando seus espaços, né? Reconquistando a sua terra, como eles têm sido abençoados lá naquele país, e um paísinho pequeno, mas que tem uma inteligência fora do comum. As universidades lá, tecnologia, eles são extraordinariamente bem dotados, e na área de agricultura não tem quem faça um trabalho de agricultura como Israel. É uma coisa impressionante. Tudo isso é por conta de quê? Porque Deus falou que essa nação não iria jamais deixar de existir. Só se Deus mudasse de posição e que alguém tirasse Deus do trono. Do contrário, enquanto Deus está no trono, a vitória sempre será do seu povo. Então eles ressurgiram. Vieram, obviamente, se você observar lá atrás, isso tem um cumprimento na época do retorno deles para a terra prometida, que aconteceu depois do exílio. Eles voltaram, mas que ainda que eles, ao longo dos anos, sofreram várias tentativas de extermínio, como nós estudamos em Daniel, por Antíoco Epifânio, e outros que tentaram destruir este povo. Ninguém conseguiu destruir Israel. Depois, por punição divina, eles que pediram para que o sangue daquele justo caísse sobre a cabeça deles, pagaram um preço muito alto, muito elevado, sofreram muito. Na Segunda Guerra Mundial, então, como eles sofreram. Nós fomos lá em Dachau, ver um campo de concentração, como este povo sofreu. Como esse povo sofreu. Tá? Mas estão vivos aí. Estão como nação, estão imponentes e estão vivos porque Deus falou que essa nação é a nação que Deus gosta deles. Deus os chamou lá para estar na base. E todo esse projeto, todo esse processo, eles não podem ser alienados em hipótese alguma. Mas agora o Israel de Deus, que é a igreja, pode ser um instrumento para que eles conheçam ao Messias verdadeiro. E muitos judeus têm conhecido ao Senhor Jesus como Messias prometido. Então, a próxima pergunta: o que o Senhor Deus disse que seria a casa de Jacó, a casa de José e a casa de Esaú, e quais os povos que tomariam as terras da região? Versículos 18 e 19. Versículos 18 e 19 dizem: e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama. Olha a poesia, até na forma disposta em prosa, você percebe o fluxo poético aqui, que está bem colocado aqui. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. Fogo e chama aqui é um paralelismo. Casa de Jacó e casa de José também é um paralelismo, mostrando a identidade entre Jacó e José, do ponto de vista da origem aqui, é o povo de Israel. E o terceiro elemento, que é na realidade o segundo elemento, Esaú, que está contrastando um com o outro, e a casa de Esaú será palha ou restolho. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quem é que vai prevalecer contra quem aqui? O fogo e a chama,
contra a palha ou a palha vai prevalecer contra o fogo e a chama? O fogo e a chama Né? não pode. Então, exatamente aqui está sendo usado como uma imagem de juízo. Tá? O fogo aqui está sendo utilizado como uma imagem de juízo. E isso é uma forma recorrente no Antigo Testamento, se vocês observarem. E que dá base também para essa forma que é utilizada no Novo Testamento, que os chamados pentecostais equivocadamente interpretam o texto. Olha só, é só para uma visão en passant aqui, lá na frente, no Evangelho, por exemplo, de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala de duas coisas distintas e de duas atitudes distintas que o Messias aqui, olha, olha aqui, ó. Versículo 10 do capítulo 3 diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É uma figura de juízo. Tem duas árvores aqui, as árvores boas e as árvores más. As árvores boas continuarão de pé. As más reservadas para o juízo, é o lançado no fogo. E eu, em verdade, vos batizo em água, que eu gosto mais da tradução em água, porque esse com água aqui tem muito desse negócio, desse batisminho aí de aspersão, que o pessoal, então, para não dar assim muita base, mas o texto grego é em, a preposição en aqui no grego, ela tem esse sentido de em, né, imergir, mas quem defende o batismo por aspersão, que não é batismo, né? Até porque isso aí está muito idêntico àquela passagem que Naamã foi imergido no Jordão, e você vai ver lá que o verbo baptizo é usado nessa acepção lá, né, quando traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, você vai ver que tem de onde o texto do Novo Testamento deriva todos os seus termos, praticamente. Então você vai ver que tem esse aspecto de imergir. Então o pessoal, né, que traduziu aqui tem botou esse com água aqui, né, batismo com água, isso aí foi uma tendência que eles não conseguiram vencer. Mas eu vos batizo em água, para o arrependimento. Não é que o batismo vai produzir o arrependimento, é em sinal de arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Aí está falando para a multidão. Tá? Em sua mão, olha aqui o contraste das duas. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. E a outra parte, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui está fazendo um contraste totalmente entre duas classes. Uma é a classe que vai ser a beneficiária da bênção, e a outra é a classe que vai estar destinada ao juízo eterno. Então são duas classes totalmente diferentes que são contempladas aqui. Então a eira, aquela que vai ser limpada e vai recolher no celeiro o seu trigo, é um grupo. Esses são os batizados no Espírito Santo. E os outros serão batizados no fogo. É o juízo. Então quando se fala em batismo com o Espírito Santo e com fogo, não é que o mesmo grupo vai sofrer os dois batismos, que é impossível, são mutuamente exclusivos. É um grupo que vai ser batizado no Espírito Santo e outro grupo que está reservado para o fogo, que é a figura de julgamento desde o Antigo Testamento. Os pentecostais dizem: Senhor, nos batiza com fogo, o batista. Pelo amor de Deus, Senhor, não faça isso. Né? Porque eles sabem que isso aí é invocação de juízo sobre si. Né? Então, vai ser um fogo que nunca se apagará, está falando sobre o juízo eterno. Tá? Então, o pentecostal não interpreta bem essa passagem, não. Né? Então, quando diz, Senhor, manda fogo, está pedindo para mandar juízo. Né? Então, é falta de compreensão do texto. Então, é bom que a gente aprenda isso. Tá? Por isso que os pentecostais, às vezes, perdem, os batistas puxam a calça deles. Né? Tira o cinto assim, eles ficam dispostos por causa disso. Não fazem a interpretação correta e não prestam atenção aqui nessa diferença básica do texto. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o versículo vai identificar as duas classes. Uma é o trigo, que vai para
né, são os eleitos, são aqueles salvos que vão ser batizados no Espírito Santo. E o outro grupo é o grupo dos ímpios, que lá em cima já foi referido e agora está sendo referido como palha, que é a figura que nós estamos vendo lá no texto de Obadias, para ser queimada eternamente. Boa observação, né? Então aprenda essa aí, que você pode, num debate, estar nessa situação. Então aqui, a casa de Esaú será palha, o restolho, palha, aqueles que incendiarão, e a este e o consumirão. Então eles serão instrumentos de juízo sobre Esaú, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Como é que o profeta vai profetizar isso numa época de alta prosperidade, segurança, econômica, bélica, geográfica, geopolítica, geoeconômica, tudo está favorável? Como é que ele vai profetizar isso? Essa tragédia, essa downfall aí. Como é que ele vai profetizar isso, James? Por quê? Porque o Senhor falou. Tá? Visão de Obadias, porque o Senhor falou. É Ele que garante que isso vai se cumprir. Tá? Aí se Obadias, né, ele vem com essa palavra assim de um modo, né, sintomático aqui, você percebe que é Deus mesmo trabalhando na vida dele e anunciando de um modo muito magistral o futuro de Esaú. E diz: os de Negueb, região do Negueb, possuirão o monte de Esaú. E os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim. E os campos de Samaria e Benjamim, e os campos de Samaria, de Efraim e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. Dentro toda aquela esfera geográfica, o que acontece? Toda a terra vai passar a ser de Israel. Tá? Ou seja, de um modo geral, o que o texto está dizendo aqui é que haverá um total domínio do povo de Deus. Isso nós podemos ver até para a perspectiva daquilo que nós já estudamos, né? Que é a perspectiva da visão periférica cognitiva. Tá? Mas o que nos garante que o profeta Obadias está transcendendo e indo muito além de um retorno de Israel? Porque em nenhum momento vocês observam bem que na história houve esse cumprimento pleno dessas profecias aqui. Tá? E Israel aqui, ele é colocado no Antigo Testamento, é o chamado condicionamento, em que Deus fala para o seu povo. Tá? No Novo Testamento você vai observar que quem vai assumir e reinar e dominar sobre toda a terra é o seu povo, mas já é o Israel de Deus, que inclui toda a igreja, né? Desde os santos do Antigo Testamento, incluindo os santos do Novo Testamento, entre os quais estamos nós, tá? Esses é que compõem e estarão participando dos privilégios da Nova Jerusalém, e então eles terão todo o domínio, receberão de Deus o domínio completo de tudo. Então o profeta está vendo naquilo que a gente chama de visão periférica cognitiva, que há muitas etapas sucessivas, mas que levam a um clímax que nós só vemos na revelação final em Apocalipse. Daí então a nossa última pergunta, que vocês estão bem cansados, horário de 5 às 6 da manhã, a última pergunta. Daqui só mesmo churrasco para poder a gente ficar mais acordado. Né, Nildinho? Como o Senhor Deus comparou a destruição de Edom, o que ela seria para os que passassem, e como ficaria o coração dos seus valentes. Então, na pergunta, eu coloquei a pergunta, coloquei as respostas, os textos das respostas corretas aqui, dos 17 ao 20, mas vai até o 22 aqui, nós já lemos uma parte aqui. Vamos ver agora do 20 ao 21, 20 e 21, que já vai respondendo, e também Jeremias 49, do 20 ao 22. Então vamos aqui em Obadias. Vamos pegar aqui nosso texto em forma poética. Aqui é o cântico, nós estamos aqui no cântico de número 10, é o último cântico. Tá? Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarad é uma menção
segundo alguns estudiosos, depois de algumas pesquisas e buscas, né, em escritos antigos dessa época, faz menção a Sardes, que é na Ásia Menor. Né, e depois descobriram uma família muito abastada nessa cidade, e há os registros que falam que esta família na Ásia Menor, na cidade de Sardes, ela era muito próspera, essa família de judeus. Né, então, muito distante lá de Jerusalém. Tá? Ou seja, de um modo geral, qual é o objetivo aqui? Esses de Sefarad, que estão bem lá distante, possuirão as cidades do sul. De um modo geral, qual é a macroestrutura da visão aqui? O que o profeta está vendo? Que de todas as partes para onde eles foram dispersos, conforme as promessas de Isaías, onde quer que eles estivessem, Deus os faria voltar e eles estariam novamente voltando ao seu lugar, à sua terra dada por Deus. Este é o ponto que é focado aqui. E nenhum deles, por mais distante que estivesse, estavam ignorados da visão de Deus. Eles estavam todos, em qualquer lugar que estivessem. Né? Tanto é que os judeus, onde entraram por toda a parte, mesmo no cativeiro, mesmo na dispersão, na diáspora, eles foram muito prósperos. Tá? E um fenômeno muito interessante é que hoje, no retorno a Israel, você vai ver judeus de todas as partes do mundo, né, que retornaram para Israel. Judeus em toda a parte do mundo. E onde esse povo está, pode ver que os maiores das sociedades, aqui nos Estados Unidos, aqui, os ricaços aqui, são judeus. Né? Eles são mesmo os donos aqui, né, que são os donos do dinheiro. Eles, onde quer que esse povo chegue, né, eles armam as suas estratégias. Até aqui na Filadélfia mesmo, se você for ali perto da sinagoga, você vê que eles compram as casas perto da sinagoga para que no sábado eles possam ir a pé para a sinagoga. Então tem uma sinagoga ali na Rome. Pode ver que as casas ali ao redor são praticamente grande parte dos judeus. Eu já vi algumas famílias judaicas que vão caminhando ali, vai sábado de manhã, você vão caminhando, que não andam de carro, né, para a sinagoga, e você vai ver aquele monte de judeus saindo ali, e eles são proprietários de todas aquelas terras ali, aquelas casas ali, praticamente, grande parte delas são dos judeus. Tá? O que Deus está dizendo é que eles vão regressar e possuir o lugar que Deus determinou para eles, onde quer que eles estivessem, eles não estariam ignorados, Deus os faria voltar. Tá? E aqui nós temos o último versículo que diz: salvadores hão de subir ao monte de Sião. O termo salvadores aqui é até bem... para julgarem o monte de Esaú, também pode ser do monte de Sião, texto hebraico. E a última frase: e o reino será do Senhor. Então, quando se fala aqui, essa última frase aqui, ela é muito sintomática. O que ela mostra? Visão periférica cognitiva. Né? O profeta aqui está vendo não apenas uma retomada de terras e integração, mas está vendo o estabelecimento geral e final do reino de Deus, que é exatamente o que Daniel viu. Né? Todos os reinos do mundo são barro, são misturados com pedra e tudo mais, mas vem aquela grande pedra e se estabelece, quebra aqueles pés da estátua, e o reino de Deus se estabelece no mundo inteiro, e é exatamente, entra aqui em confluência com o que o profeta Obadias viu. No final, o reino será do Senhor. Tá? Então é exatamente esse é o ponto aqui. Então a visão do profeta Obadias, se observa bem, que ela tem um espectro muito vasto. Mas ela tem muitas questões que podem ser levantadas, né, desde as origens desse povo até o seu extermínio. E Edom também, é uma palavra que em hebraico, ela com as suas consoantes, ela também pode ser colocada como no sentido de Adam, né, que é o homem ou a humanidade. E nós já vimos isso no livro do profeta Amós. E Adão, que representando a humanidade, não somente Edom aqui, mas o profeta na realidade está mostrando através do que é referido historicamente aqui por Edom,
a possibilidade da referência ser a humanidade como um todo que o Senhor disse que vai subjugar e o domínio será entregue nas mãos do seu povo. Isso nós vemos por visão periférica cognitiva, cumprindo-se no Apocalipse, que no final o Senhor derrota todos os povos, todas as nações, e vocês podem ver que o versículo 17, ou melhor, antes aqui um pouquinho, aqui ó, o versículo 15, né, fala que porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Edom aqui pode ser também uma figura tomada para representar Adão, em hebraico Adão, ou Edom vermelho, ou Adão, as consoantes são as mesmas, e representar toda a humanidade. E isso pode estar também, o profeta pode estar nessa dimensão aqui de visão periférica cognitiva, mostrando que a vitória final será do povo de Deus e que o Senhor então estabelecerá o seu reino e nós estaremos reinando com o Senhor para todo sempre. Que essa é a visão do Novo Testamento. Nós, leitores desse novo ponto de vista do Novo Testamento, com visões posteriores àquilo que Obadias viu, né, nós temos muito mais detalhes mostrados no Novo Testamento. Então, a mensagem do profeta Obadias é uma mensagem muito, mas muito profunda e muito interessante. Se quiserem pregar algo mais sobre ele, já estamos aí com vários esboços aí. Tá bom? E o último texto é aqui. Como os valentes, aqui, como ficaria o coração dos seus valentes? Aí vem aqui em Jeremias, o texto de Jeremias, o versículo finalzinho aqui de Jeremias, no final dessa sessão aqui que fala sobre Edom, o versículo 20, aqui, portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom. Tá? É o oráculo de Yahvé, Neum Adonai, disse Yahvé. É o oráculo de Yahvé. E os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Esse texto é poético. Certamente, os menores do rebanho os arrastarão. Certamente, assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda. E do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará, e estenderá as asas sobre Bosra. Bosra era a capital de Edom. Essa era a capital de Edom, que depois nós vimos, também tinha a fortaleza de Sela lá. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Totalmente fragilizada. A comparação aqui é que os valentes nessa época não vão ter a condição de resistir àquilo que vem por decreto de Deus como uma sentença para a destruição, por conta de quê? De tudo que eles fizeram ao seu irmão no dia da sua destruição. Então que o Senhor nos abençoe e que nós fiquemos com aquele texto, né? Que ao aflito se deveria mostrar compaixão, até mesmo aqueles que se apartaram do temor do Todo-Poderoso. Seja uma lição para nós, que o Senhor nos abençoe. Amém.